Meus amores, essa semana falamos sobre tentação, como eu acabei de dizer, atração por coisa proibida, não é? Se a gente perguntar assim, quem nunca foi tentado? Não existe. Todos somos tentados. Ser tentado não é pecado. Qual é o pecado, pastora? É ceder à tentação, é cair na tentação. Foi pecado no jardim do Éden, Adão e Eva serem tentados? Não. Qual foi o pecado? É que quando você cede à tentação, não parece. Eles trocaram Deus, trocaram a comunhão, trocaram a conexão, trocaram as vestes sagradas. Ai, meu Deus, isso dói, né? Trocaram. Abre um pouquinho para a pastora, filha. Trocaram pelo pecado. Por isso que nós temos aprendido que quando vem a tentação de consumir que não podemos pagar, de comer além da conta, a tentação de falar mal de alguém, não é? A tentação, isso tá abrindo aqui, tá, gente? Obrigada, filho. A tentação de machucar alguém, a tentação de destruir a vida de alguém. Pastor, o santo pode chegar a esse nível? Sim, pode chegar. Não deveríamos chegar a esse nível, mas podemos chegar. Nós temos que entender uma coisa muito importante, irmãos. Nós somos espírito, mas nós também somos carne. Somos humanos. E a nossa alma, a nossa carne, ela tem que ser crucificada. Nós temos que trabalhar esse lado, trabalhar muito na palavra, com oração. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, eu posso falar de mim para vocês. É muito fácil falar dos outros, né? Mas o importante é falar de mim. Eu, por exemplo, eu já fui muito tentada a brigar, a responder, a ter uma resposta na ponta da língua, a viver armada. Vocês estão me entendendo? Então, todos nós, de alguma maneira, nós somos tentados, sim, tá? Mas como que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar isso conforme a palavra, pedindo força para Deus, confessando a nossa fraqueza para Deus. Quando a gente passa por uma luta, a gente precisa aprender a confiar nesse Deus, em primeiro lugar, e confiar a Ele as nossas fraquezas. Não é verdade? E esse Deus é tão lindo, gente. E esse Deus é tão maravilhoso. E esse Deus que cuida de mim, que cuida de você, que me ensina, que te ensina. As pessoas me perguntam muito isso, pastor, Deus vai ter paciência se eu contar a minha fraqueza para Ele? Filha, você acha que Ele já não sabe? Filho, a Bíblia diz que antes de eu falar, Ele já sabe. Antes de eu começar a pensar, Ele sabe. Meus amores, o nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. O que nós precisamos é aprender a confiar nele. Vocês estão me entendendo? E outra coisa muito importante que nós aprendemos esta semana. Imagina se Jesus cede à tentação. Imagina se Jesus, no momento de dificuldade dele, que era a fome dele, Cris, ele troca Deus por um pão. Mesmo morrendo de fome, pastor, mesmo sentindo muita fome, você já parou para pensar? Se por um pedaço de pão? Você já parou para pensar? Se ele acha que é todo poderoso e se joga dali para baixo? Você pode imaginar se ele adora o inimigo? Nós seríamos para sempre e para toda a eternidade do inimigo. Entendeu, Adriana? Pastora, a obra de Jesus, gente, ela foi perfeita naquela cruz. Ele veio para me resgatar e te resgatar. Presta atenção nisso. A única salvação nossa foi e é
Jesus. E ele não cede. E uma coisa que eu e você precisamos saber, meus amores, é que Adriana, Rosimeire, ele foi 100% homem. Ele foi tentado. E ele disse não. Ele poderia ter descido daquela cruz? Alguém me perguntou, mandou fazer essa pergunta? Sim, ele poderia ter descido daquela cruz. Mas ele não desceu. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha para você ver, naquele momento quando ele fala isso, presta bem atenção, quando ele já estava no Getsemane, que quer dizer prensa de azeite, ele estava sendo prensado. Todos os pecados do mundo inteiro sobre Jesus. Nele. Por que o Pai virou as costas? Por que o Pai virou o rosto para Jesus naquela cruz, pastor? Porque ele era todo pecado. Não entendi, pastor. Deus virou o rosto, virou a cara para Jesus, virou-se para Jesus. Porque Jesus era todo pecado. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. O santo que ficou impuro. Entendamos isso. A santidade que virou o pecado. Ele não pecou. Mas ele tomou sobre si todos os meus e os teus pecados. Você entende isso, filho, filha? Se isso não é amor, eu não sei o que é amor, gente. Foi cuspido, foi escarrado, foi insultado. Despiram ele naquela cruz. Você pode imaginar para um santo, principalmente para um judeu, para um Deus, você despir-lo? Só está dizendo que ele ficou nu. Você pode imaginar a dor que ele sentiu naquela cruz? Você acha que Jesus ficou bonito naquela cruz? A Bíblia diz, através do salmista, que ele ficou tão deformado, que ele foi um homem de dores, um homem de sofrimento. Todo mundo virou o rosto para ele. Olhava para ele com horror. Olhava para ele com nojo. De um Deus tão santo. E tão homem. Tão céu. E tão terra. Tão limpo. Quando o meu pecado e o teu e o do mundo inteiro caiu sobre ele naquela cruz tão impuro. Não entende isso, não? Ele tinha que morrer como homem. Vê se vocês entendem isso. Ele foi tentado como homem. Experimentado como homem. Passou tudo que um ser humano pode passar. Mas não pecou. Levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados naquela cruzinha. Vocês estão sentindo dor nesse momento? Enxerga a cruz, enxerga a cura nesse momento. Ele morreu como homem e ele ressuscitou como Deus. Entendeu? Isso é louvor. Jesus foi tentado o tempo todo. Jesus, irmãos, não teve um dia de sossego nessa terra. Desde que ele entrou no ventre de Maria, por obra e poder do Espírito Santo. O inimigo lutou, o inimigo tentou, como diz o mineiro, o inimigo atentou para matar ele, para acabar com aquela virgem. Vocês acham o quê? Que o inimigo não tentou apedrejar aquela menina? Como assim, pastora? Como assim? Naquele tempo, com a tradição, com a santidade, com a palavra que era cumprida, conhecida e vivida e cumprida, uma menina grávida,
antes de um casamento de fato e de direito, o inimigo pôs em risco a vida dela, a vida de José, a vida daquela criança. Vocês nunca pararam para pensar isso? A menina que por causa de uma gravidez teve que ficar dentro de casa, foi para a casa da prima Isabel. Essa criança nasce com toda a dificuldade. Aparecida Lúcio. Essa criança nasce em Belém, acaminhada por uma menina que está à beira de dar a luz. O inimigo diz: mato ele no meio do caminho. Não matou. Estou só mostrando um pouquinho, é só um tiquinho, vocês, do que o inimigo tentou na vida dele. Essa criança nasce, uma mãe cansada, um pai cansado, que deixou a casa dele, que deixou os afazeres dele. Deus olha para ele e falou: corre com esse menino para o Egito, porque Herodes se sente o Messias verdadeiro e ele não é. Satanás quer matar o menino através de Herodes. Eles correm com o menino. Estou só provando um pouquinho mais para vocês do que é o amor e o poder de Deus por mim e por você. E ele volta. Se vocês estudarem a fundo, vocês vão entender que ele não foi bem visto dentro da casa dele. Ele tinha problema com os irmãos dele. Por quê, pastora? Porque ele era filho. Ele nasceu de Maria e José. Quer dizer, ele nasceu através do casamento de Maria e José, mas ele não era filho de Maria e José. Não entenderam? O primogênito de Deus, mas não de Maria. Forte isso, pastor. Mas não de Deus. Ele nasce de Maria, mas ela só perde a virgindade dela com José. Pastora, eu não entendi, foi nada. Céu, presença de Deus, unção de Deus, um menino que cresce, um menino que começa a receber de Deus, a ser trabalhado por Deus. Depois ele começa o ministério dele desde que ele saiu daquele Jordão. Ele sai da cidade dele expulso. Quando ele entra na sinagoga, que ele diz: hoje se cumpre a palavra de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para curar, para libertar os cativos, para dar vida. Ele falou: não, esse não. Ele está dizendo o quê? Que ele é o Messias? Que é o Messias que se manifesta hoje, que essa palavra está falando a respeito dele? Não, 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 ele é o filho de José e Maria. Ele está blasfemando. Satanás se levanta no meio da multidão e fala: acaba com ele agora. Vamos levar ele para o lugar mais alto de Nazaré. Eu conheci esse lugar, gente, é altíssimo. Vamos levar ele lá e vamos acabar com a raça dele agora. Deus cega aquele povo. E ele passa no meio deles e eles não percebem. Quantos milagres ele fez em Nazaré? Por um pouco. Porque ele era o filho de Maria e José. Ele era o filho do carpinteiro, o filho do pedreiro, o filho do pintor, o filho do escultor, o filho do pobre. Entendeu? Ele vai para Galileia. É lá que ele levanta o ministério dele. Mas o tempo todo Satanás o tentou, o perseguiu, o insultou, o caluniou. Quantas vezes no dia eu e você dizemos assim: Deus, eu não estou aguentando minha vida mais. E ele?
Por causa dele? Do pecado dele? Por causa de mim. Por causa de ti. Por causa da tua casa. Por causa da tua família. Por causa do Brasil e das nações. Ele foi até o final. Foi até a morte. E morte de cruz. Aquele que era colocado numa cruz era o quê? Maldito. Ele se fez maldito. Maldito. Por mim e por você. Foi até o final. O que você está fazendo aqui? Você é Jesus? Então desce dessa cruz. Vamos, faz milagre aí, vamos crer em ti. Vamos! Vamos! Ele tinha poder para isso? Tinha. Ele fez? Não. Cedeu à tentação? Não. Qualquer coisinha estamos caindo na tentação. Qualquer coisinha a gente está caindo nos vícios, nas baladinhas da vida. Com aqueles amiguinhos que a gente acha que é amiguinho, mas tem alguém atrás deles nos induzindo ao erro, ao pecado, ao mal. Quando o inimigo não pode com você, ele se levanta na família, ele se levanta com amigos. Não, mas aquele irmão, pastor, é meu irmão em Cristo, pastor. Testa, prova, observa. Entendeu, filho? Não despreza ninguém, mas estuda, mas observa. Cuidado com as conversas que vêm, com as brincadeiras que chegam, não é verdade? É só uma brincadeira, pastora. É só uma piada, pastora. Você tá muito chata hoje. Tô não. Mas vai observando. Vai estudando. Como meu pai falava assim, vai estudando, camarada. Tô só te estudando, camarada. Meu bom camarada, né? Vai até o final e ressuscita como Deus. Glória a Deus. Foi tentado o tempo todo, gente. Não teve sossego. Da hora que acordava, a hora que ia dormir, gente. Eu acho que até quando ele dormia, o inimigo também tentava. Mas ele tinha identidade. Ele sabia. Ele pode não ter sabido quando bebê, quando criança. Mas eu lhes garanto que eu estudei isso. Com 12 anos, eu acredito que até um pouco menos, ele já sabia de onde veio, de quem veio, qual era a sua missão. E a morte de cruz. E a ressurreição ao terceiro dia. Entendeu? Por isso que não é justo eu parar. Não é justo eu me desanimar. Não é justo a gente dizer tô cansado. Não é justo a gente dizer não dá mais, Jesus. Parei por aqui. Joguei a toalha. Não é justo. Ele foi fiel até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Vamos falar como Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira. Vai chegar uma hora que nós vamos dizer isso. E guardei a fé.
Alguém me pergunta, eu sei quando é tentação e quando é provação? Sim. A tentação, ela te leva a pecar. E a provação? A provação, ela te experimenta. Seja através de um sofrimento, de uma perda, de um luto, de uma luta que você não está esperando. Mas é para que você cresça. Em todos os sentidos, Deus está com a gente. Em todos os sentidos, Deus não deixa a gente. Em todos os sentidos, Deus cuida de mim, de você, de nós. Confia nisso, tá? A palavra é essa, meus amores. Eu sinto que é uma palavra que você pode compartilhar com muita gente hoje. Tá bom?